Gente, e é importante que vocês compartilhem esse chamado para essa live, tá? Então a live vai ser, repetindo, dia 25 de dezembro, às 8 horas da noite. Meus irmãos, você que está acompanhando aqui ao vivo e que ainda faz parte de algum sistema religioso, eu peço e convido você a participar dessa live. Né? Muitos de vocês que estão aqui ou já fizeram parte de algum sistema religioso, né? Ou já saíram dele, né? Se você já saiu de algum sistema religioso, comente aí, meus irmãos. Você que já fez parte de algum sistema religioso, já foi espírita, evangélico, católico, seja qual for sua religião, comenta aí. Eu já fiz parte das religiões, né? Eu nasci num berço espírita e católico. Então, fiquei muitos anos da minha vida seguindo o espiritismo. Aí depois minha mãe me levou, né, pra religião evangélica, porque era o conhecimento que ela tinha também na época, né? Então nós ficamos muito tempo fazendo parte desse sistema religioso, eu, meu esposo, minha família, né? Até que por volta de 2009, 2010, nós saímos do sistema, começamos a perceber, né, a falcatrua que tinha por trás, tá, meus irmãos? Porque há muita falcatrua. Muitas pessoas entram nas religiões achando que elas estão agradando o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, né? Que elas estão cumprindo ali um compromisso de ir na casa de Deus e ali falar com ele, né? A intenção de algumas pessoas, meus irmãos, é até boa, né? Só que infelizmente as pessoas estão sendo enganadas, né? O nosso Messias, quando esteve aqui na terra, ele mesmo disse que quando você quiser conversar com o nosso Pai, você entra no teu quarto em secreto e o teu Pai que está em secreto vai te ouvir e vai te responder. E ele ainda dá um conselho, ele fala: não faça como os hipócritas, que gostam de ficar em pé nas sinagogas. Pensa, meus irmãos. Né? Então, assim, infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas estão seguindo esse caminho. Né? As pessoas, por ter esse... Vamos se dizer assim, que quando a pessoa nasce, meus irmãos, e ela cresce, ela começa a perceber, ela começa a sentir falta de algo, né? Essa falta é a falta do Pai, né? Do nosso Criador dos céus e da terra. E ensinaram para as pessoas que para ela ter contato com o nosso Pai, conversar com o nosso Pai, né? Ela precisa ir num templo religioso, né? Seja ele qual for. E na verdade, meus irmãos, não é assim que funciona. Isso foi uma mentira que criaram para manter as pessoas presas no sistema religioso, né? E as pessoas vão num templo católico, as pessoas vão num templo espírita, as pessoas vão nos templos que as religiões criam, né? Então, as pessoas, elas pensam que quando elas fazem isso, elas estão agradando o nosso Pai, que o nosso Pai vai ouvir elas, né? E o nosso Pai é muito simples, meus irmãos. O nosso Pai não é esse Deus que o sistema religioso cria, que como se fosse um rei sentado no seu trono, de braços cruzados, olhando para baixo, né? E dizendo assim: olha, bate palma para mim, me serve, me dá dízimo, me dá oferta, faz isso, faz aquilo outro, faz campanha, faz corrente, aí agora sim você tá sendo um filhinho bom. Não, meus irmãos, isso é um Deus, o nosso Pai, que criou os céus, que criou a terra, que criou a natureza. Ele é diferente, meus irmãos, ele não é esse Deus que apresentaram para as pessoas. Vocês entendem? Então, assim, infelizmente as pessoas estão sendo enganadas. Olha, se você é evangélico, é católico, é espírita e gosta muito de conferir na Bíblia, então eu peço para que você abra aí a sua Bíblia aí, ó, em Atos 7:48.
Quem estiver acompanhando e estiver com uma Bíblia, abre aí. Atos 7:48. Coloca aqui o que está dizendo. Atos 7:48. Por que apedrejaram Estevão? Vocês sabem me dizer? Né? Muitas pessoas, elas dizem que Estevão foi apedrejado porque ele estava falando de Jesus. Porque ele estava falando, e na verdade não. Estevão, meus irmãos, foi apedrejado, assassinado, porque ele estava ali falando justamente contra o templo de pedra. Que as pessoas idolatram, que as pessoas, sabe? Aqui, ó, dica de sobrevivencialismo. O Pai não criou nenhuma religião. Sejam livres, nosso Pai não habita em templos religiosos. É verdade. Dicas de sobrevivencialismo, é verdade, viu? O nosso Pai não criou religião. O nosso Messias nunca disse assim, ó, vai lá pro budismo, vai lá pro espiritismo, vai lá pro catolicismo, vai lá pro evangélico, vai lá pra Umbanda, vai lá. Não. Nosso Messias, ele sempre ensinou as pessoas a ir até o Pai, no teu secreto. Fecha a sua porta, fala que teu pai está em secreto, que teu pai está em secreto vai te ouvir, vai te responder. Aí eu pergunto para você, e o que esses líderes religiosos estão ensinando, meus irmãos? Eles estão ensinando as pessoas, meus irmãos, compartilha, tá? Ajuda essa live a chegar em maior número possível, gente, é muito importante. Porque hoje está sendo feito um convite para que vocês participem da live que vai ser ao vivo, no dia 25 de dezembro, às 8 horas da noite, no canal A Verdade Vos Libertará. Esse canal no YouTube, tá, meus irmãos? Vai ser transmitido por lá. A Verdade Vos Libertará. Tá bom? Bom dia, Rafael. Marco Reis, 42. Ele quer o que adoramos em espírito e verdade. Com certeza. Você vê que o próprio Messias, quando esteve aqui, ele disse isso, né? Que o Pai busca os verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E o que é em espírito e em verdade, né, meus irmãos? Que é em espírito e em verdade. De fato, é com as suas atitudes, é no seu dia a dia, é consciente do que você está fazendo, né? Não como um ritual, do jeito que as pessoas ensinam, né, nas religiões. Né, repetidas palavras, olha, você tem que ir lá na casa do Senhor todo domingo, adorar ao Senhor, como se ele fosse um Deus. As pessoas tratam o nosso Pai, Criador dos céus e da terra, como se fosse um Deus. Meus irmãos, ajude a compartilhar essa live, tá bom, meus irmãos? Para que esse convite do dia 25 de dezembro possa chegar no máximo de pessoas possível, é muito importante, tá bom? Então, meus irmãos, Estevão, quando ele foi apedrejado, ele estava justamente falando sobre o templo de pedra que as pessoas tanto idolatravam. Isso acontece até os dias de hoje. As pessoas têm um templo de pedra como se fosse a casa do nosso Pai que criou todas as coisas. Que criou os céus, que criou a terra, que criou o mar. Né? E as pessoas carregam isso até hoje. Irmã, eu era adventista e hoje não sou, pois eu vi que é muito diferente do que ele mostrava, com certeza. Se a pessoa tiver consciente e ela lê as escrituras, ela vai perceber que o Messias falava uma língua e os líderes religiosos hoje falam outra totalmente diferente, que você não consegue nem... É insano o que eles chegam a fazer com as pessoas. Né, que você tem que fazer campanha, que você tem que fazer corrente, que você tem que fazer sacrifícios, né? Tudo isso os líderes religiosos propagam nos 4 cantos da terra de uma forma horrorosa. É o câncer da humanidade, meus irmãos.